Fala galera, tudo bem? Estamos voltando com as lives aí, depois de um tempinho aí, fazendo outras atividades, estudando para outras certificações, etc. E estou voltando agora nas lives aí, quero manter esse hábito, quero manter essa continuidade das lives aí para nós batermos papo sobre vários assuntos, sobre vários fatos, vários acontecimentos. Obrigado para vocês que estão entrando agora. O som tá legal, bacana. Manda um joinha aí se o som tá legal, se a imagem tá aparecendo de boa, sossegado. Essa live, lembrando que vai ficar gravada aí. Agradeço já você também que está assistindo ela gravada. Vou subir ela para esse vídeo para o YouTube. E dentre aí, ó. Fala, meu brother, Carlos, beleza? Obrigado, meu parceiro, meu brother. Hoje quero falar para vocês sobre um tema muito show desse livro do Flávio Augusto, Ponto de Inflexão. Sensacional esse livro. Quero tentar fazer aí pelo menos uma live sobre o livro que eu tô lendo semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Eu mudei um pouquinho minha meta de leitura de livros, porque eu estou diversificando um pouquinho meus estudos e quero falar sobre esse livro. Li final de semana, semana passada e final de semana, gostei pra caramba, livro sensacional. Tava de férias e levei ele. E é engraçado por quê? Porque esse livro aqui não estava no meu radar, nem estava na lista para eu ler, mas coincidências vêm e vão. Então, quando eu recebi vou fazer a propaganda aqui, tá? Não ganho nada por isso. Quando eu recebi do link da Amazon, promoção sobre o livro, tal, compre um, ganhe dois, tal. E esse aqui me apareceu como um dos primeiros lá nos destaques. Falei, cara, vou ler. Eu já li os livros do Flávio Augusto, Geração de Valores, do qual eu super indico, super recomendo. Então falei, vou ler, vou comprar. Não li prefácio, não li nada. Comprei o livro na escura, acreditando muito no autor. E, mais uma vez, Flávio Augusto não deixou nadinha a desejar. Nesse livro, o que o Flávio nos traz desse livro? Ele traz 10 pontos importantes da vida dele. O que ele traz conceitualmente aqui dos pontos de inflexão? Ou seja, os pontos de inflexão são aquele momento em que você precisa tomar algumas decisões e essas decisões podem mudar drasticamente a sua vida, vão mudar drasticamente o rumo da sua vida. Então, nesses momentos, você precisa ter muito discernimento, estar muito atento, muito ligado ao que você vai passar, ao que você vai fazer com esses momentos, nesses momentos ímpares da vida. E ele traz excepcionais exemplos para nós, muito arrojados. A gente sabe que Flávio é destaque, é um dos bilionários que mais se destacaram mundo afora. Ele começa dedicando o livro aos sonhadores, aos desajustados, aos que não se encaixam muito bem, aos que ouviram que não teria jeito e aos que não conseguem olhar o mundo com omissão, sem criticar e questionar. Flávio Augusto é um exímio profissional, um exímio empresário, um pensador fora da caixa, e com esse livro ele me fez pensar muito fora da caixa, aonde ele traz nesses 10 pontos de inflexão que é muito bem tratado nesse livro, e ele me fez pensar, ele me provocou muito, ele me fez discernir muito sobre isso. E ele começa destacando e ele faz várias frases provocativas e não foi diferente nessa. E ele começa com uma frase bem legal: se você não quer refletir sobre as decisões que podem mudar sua vida, não compre esse livro. Então, de cara, ele já nos provoca sempre com o que ele nos traz. E ele traz muito bem, e essa imagem aqui, vou levantar e vou
vou aproximar para você, que a gente tem, dá para enxergar bem? Aqui, ó, o ponto de inflexão. A gente tem um ponto, ocorrem na nossa vida alguns pontos onde a gente muda o rumo das nossas decisões, muda o rumo das nossas vidas com essas tomadas de decisões. E ele fala aqui que tomamos milhares de decisões diariamente, porém, algumas delas não são decisões corriqueiras, são decisões fundamentais, decisões que têm o poder de mudar o rumo do roteiro de nossas vidas. E a elas dou o nome de ponto de inflexão. Então daí que vem esse ponto de inflexão, o nome para esse livro. Então é muito salutar. Flávio foi muito feliz em citar esses pontos que ele destaca muito bem aqui, e ele traz algumas decisões que ele teve que tomar na vida, e ele traz bastante, como eu falei, bastante frases que mexem conosco. Essa questão desse ponto são justamente aonde nós temos as guinadas na vida, aonde nós temos que tomar decisões muito, digamos assim, desafiadoras para nós. E ele começa trazendo um exemplo muito legal, que foi que quando ele teve que pular de bungee jump. Olha só que legal e como que ele faz. E ele fala que esses pontos de inflexão nos exigem muita coragem, muita determinação. E o que vai pairar muito em nós é a dúvida. Então nós vamos ter que enfrentar a dúvida, enfrentar nossos medos. E ele descreve aqui na página... Aqui está sem página, mas bem no começo do livro, ele traz aqui que no Réveillon de 1998, aos 25 anos, em plena expansão da minha empresa, passei uns dias na cidade de Cabo Frio. Depois de descansar, logo após a passagem de ano, muito animado, eu e um grupo de 5 amigos, dentre eles um gerente comercial da minha empresa, decidimos ir à Praia do Forte, onde havia uma plataforma de 70 metros de altura para saltarmos de bungee jump. A ideia de começar o ano novo saltando tinha um significado especial. Iniciar 1998 com decisões ousadas e fora do padrão. Olha que legal. E no decorrer, vou adiantar para vocês, entre vai e vem, Flávio Augusto se deparou e uma das pessoas não saltou, não fez o bungee jump. E o pessoal começou a gritar para ele, ovacionar lá, o pessoal vai, pula. Mas depois ele conta que quando ele subiu, ele percebeu, e lá em cima, 70 metros de altura, você não escuta mais as pessoas lá embaixo. Então, o ponto de inflexão que ele teve nesse salto de bungee jump foi que lá embaixo estava o gerente comercial dele, pessoas que dependiam dele, dependiam da ousadia dele, e ele por isso tomou a decisão de saltar, e assim ele saltou de bungee jump com medo, enfrentando todos os medos. A dúvida veio, ele descreve muito bem, e ele fez isso com um intuito que era de dar o exemplo para as pessoas que estavam lá embaixo. E para ele foi uma sensação maravilhosa. Ele conta que depois que você salta, é sensacional, é maravilhoso a sensação de estar lá. E daí ele nos destaca e ele faz um desejo. Desejo que este livro ajude a estar preparado quando chegar sua vez de saltar. Boa leitura. Então assim ele começa essa
essa história desse livro, e ele fala muito sobre isso. Ele conta a história dele. Para você que não conhece, Flávio Augusto é o fundador da WhatsApp. É um sonho que ele teve muito grande, e ele começa o ponto de inflexão dele é o clique da autoconfiança, aonde ele conta que ele é filho de carpinteiro, que ele foi criado na roça, criado o pai dele, na realidade, foi criado na roça, a mãe dele, uma dona de casa, e ele trata que ele viveu na periferia, nessa infância humilde dele, que lá na frente ele começa a trajetória onde ele estudou no colégio naval, e depois ele decidiu lá na frente que era muito regimento, que era muito certo, que era muito 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, ou seja, muita regra para ser seguida e poucas mudanças para serem tomadas, inclusive para melhorar muito. E aí ele traz que ele decidiu desistir de seguir no colégio naval. Por quê? Porque aquilo não fazia sentido para ele, que gostava de pensar fora da caixa, certo? Então ele viu que aquilo não fazia mais sentido para ele. Então o que o Flávio Augusto faz? Ele decidiu que ele sairia do colégio naval. Ele conta toda a história do porquê que ele sairia, o porquê que isso foi importante. E quando ele decidiu, ele deixou muitos familiares chateados, inclusive o pai dele ficou muito chateado, tio dele ficou muito chateado, porque ele desistiu da escola para ir para o colégio naval, e isso, entre aspas, seria um retrocesso muito grande. E depois, lá na frente, ele, entre idas e vindas, melhor falando, ele fala para nós que ele decidiu sabiamente, porque depois a história coroa isso, mas lá atrás a decisão foi difícil, esse ponto. Mas depois teve uma prova, teve um concurso para ele passar para o colégio naval. Ele fez a prova, ele passou na prova, mas ele não quis entrar. Ele tomou essa decisão, inclusive para dar uma resposta para o pai dele, não que ele precisava, mas ele tomou essa decisão de fazer e falar: pai, eu tomei a decisão de não continuar lá na escola na época, e hoje eu passei no concurso, mas eu não estou seguindo essa carreira porque eu não quero, não porque lá atrás eu não tinha competência, porque eu não tinha capacidade, porque eu não tinha qualquer habilidade, mas sim porque eu não queria. Então ele prova nisso, e daí ele traz nesse capítulo aqui o ponto de inflexão que ele teve que tomar. Ponto 1, seguir para o ensino médio, decisão padrão que ele não tomou: interromper o fluxo natural e repetir por conta própria o curso para prestar o concurso novamente. Ou seja, ele ficou por 3 anos tentando o concurso. Aí ele vem e toma mais umas decisões difíceis, mais pontos de decisão. Seguir para o ensino médio, interromper o fluxo, fazer o ensino médio enquanto faz o curso novamente. Então são decisões que ele tomou, que por ele pensar, entre aspas, fora da caixa, esses pontos o fizeram crescer muito na vida. E daí ele traz aqui no final, que eu acho sensacional, que ele fala: eu também não poderia esquecer o investimento extremo de minha mãe, que aportou 100% do salário, mostrando que é preciso investir para ter resultados. Ou seja, a mãe dele investia para bancar ele lá. E daí eu faço uma provocação, inclusive palavras minhas, uma escrita minha aqui do livro: o quanto você está disposto a investir em você mesmo? Entendeu?
O quanto que você está disposta a investir em você mesmo. O quanto que você paga para o seu crescimento. O quanto que você investe em conhecimento de si mesmo. Porque esse é o investimento que ninguém jamais poderá tirar de você. Você pode investir em uma casa, em imóveis, na bolsa de valores, aonde for, só que no seu conhecimento, na sua sabedoria, ninguém vai poder mexer. Ele trata, dentre outros, no capítulo 2, sobre o bico, vários pontos de inflexão, mas eu quero trazer alguns insights que ele me trouxe e que eu quero deixar aqui registrado para você também saber que o que ele nos trata e ele traz aqui muito também é sobre se desapegar de coisas que já aconteceram, desapegar do nosso passado. E ele fala muito bem aqui, desapegar-se não significa desprezar o passado, mas valorizar o futuro, sempre na certeza que o melhor ainda está por vir. Então essa questão de você acreditar naquilo que você quer, de você acreditar nos seus sonhos, de você acreditar que você está no caminho certo, que você está fazendo as coisas certas, é muito importante. E mais que isso, acreditar em si mesmo é fundamental. Por quê? Porque muitas vezes você vai ser desacreditado pelos outros, muitas vezes você vai ser desacreditado pelos próximos, pelas pessoas que estão próximas a você, e isso pode ser que é um modelo mental dessa pessoa, que é uma crença que ela tem, que aquela forma que você pensa, o jeito de você pensar fora da caixa, o jeito de você pensar diferente é o que vai te levar para o futuro, para onde você quer, e muitas vezes não é o caminho que pode levar essa pessoa para onde ela quer. Então é importante você entender isso e você mesmo assim acreditar em si mesmo. Esse é o ponto fundamental. Flávio Augusto nos conta no livro vários pontos que ele teve que passar lá atrás, quando a WhatsApp estava nascendo, que ele foi negociar com os bancos, aumentar o limite do cheque especial, quando ele teve várias vezes o próprio Carlos Wizard tentando comprar a WhatsApp, ele recusando. Antes disso, quando ele saiu de diretor comercial de uma empresa com sede no Rio Grande do Sul, onde ele pediu para ser desligado, e o gerente dele apoiou e falou: cara, você tem um futuro, menino, você tem um futuro brilhante, e é o futuro que ele escreveu. Quando ele mudou-se, que ele foi para fora para estudar uma língua, para conhecer novas culturas, tudo isso foram pontos aonde ele principalmente acreditava nele. Ele teve várias propostas que ele recusou de venda da WhatsApp por 200 milhões de reais. Depois proposta da WhatsApp por 700 milhões de reais. Depois ele vendeu a WhatsApp por quase 1 bilhão de reais. Mais tarde, ele conta em outro capítulo do livro que ele recomprou a WhatsApp. Nesse meio tempo onde ele vendeu a WhatsApp, ele comprou um time de futebol, o Orlando City, que também depois, mais tarde, veio a ser vendido há pouco tempo. Flávio Augusto vendeu o Orlando City, mas ele pensou fora da caixa. O Flávio Augusto pensou nessas circunstâncias. Ele já tinha muito dinheiro, ele tem muito dinheiro e na época tinha muito dinheiro para a ocasião. Ele foi para os Estados Unidos, comprou esse time de futebol. Ele acreditou muito. Por quê? Porque ele conta na passagem do livro que ele ia com
com os filhos dele para o futebol e havia um engajamento muito grande, muitas famílias, muitos pais levando os filhos, e ele não via isso com frequência em outros esportes que eram predominantes nos Estados Unidos. E isso fez com que acendesse essa luz e ele pensou: cara, esse negócio é promissor, e se eu pensasse nisso? Então ele foi de atrás, correu de atrás, conseguiu entrar para, entre aspas, liga americana lá de futebol, pela Confederação Americana de Futebol, conseguiu licença para o time do Orlando City. Depois ele usou um certo tempo o ginásio, que depois o estádio, desculpa, que depois em um ano e meio ele construiu um novo estádio para o Orlando City. Depois, há pouco tempo ele vendeu, mas o que ele traz de mensagem para nós, o Flávio Augusto, com isso? Uma mensagem de ousadia, uma mensagem que nós precisamos tomar decisões, que nós teremos esses pontos de inflexão, que é uma decisão que pode e muitas vezes muda muito. Só que o que antecede essas decisões? Muitos medos, muitas dúvidas nos rodeiam, nos permeiam, para nós pensarmos como a maioria das pessoas pensam, ou seja, como uma manada na caixa, pensando: mas e tudo que eu posso perder? E essa é a palavra-chave, essa é a frase-chave que Flávio Augusto nos traz. Flávio Augusto nos traz essa frase-chave que ele fala: sempre faça essa pergunta, porque eu e Luciana, que é a esposa do Flávio, nos fizemos: o que de pior pode acontecer se nós tomarmos isso? No começo sempre vai ser difícil, mas no final as decisões começam a ser mais fáceis. Por quê? Porque muitas das vezes se baseiam em dinheiro. E se eu precisar fazer esse negócio, se eu precisar deixar de fazer esse negócio, o que pode acontecer comigo? No começo, sua credibilidade pode ser colocada em jogo. Nós podemos pensar muito, muito, muito como os outros vão nos ver, e isso é o nosso senso julgador, que é muito forte. Mas isso, se nós conseguirmos vencer esse medo, vencer esses medos de prosperar, de acreditar em nós mesmos, como eu já falei agorinha há pouco, acreditar em si mesmo, acreditar em nós mesmos é fundamental para nós conquistarmos nossos objetivos. Então é importante nós termos claro isso, é importante isso estar nítido para nós, é importante isso fazer sentido para nós, para que nós possamos correr de atrás, para que nós possamos nos entregar, para que nós possamos fazer a diferença que nós queremos. Então esses pontos são muito importantes e ele ilustra vários e vários exemplos, e eu super recomendo você ler esse livro, porque ele vai chamar muita atenção, porque ele vai fazer, eu acredito muito, 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 que ele vai fazer você pensar diferente, que ele vai fazer você refletir sobre a vida, que ele vai fazer você pensar, e que ele vai fazer você acreditar que você pode e você deve correr mais risco. Eu já vou falar aqui no final do que eu tirei de mais importante do livro para mim. Quero falar de um detalhe também que ele traz brilhantemente quando ele foi chamado para fazer uma palestra para falar sobre sucesso. E daí ele comenta que sobre sucessão. E na passagem, nessa palestra, onde ele fala para as pessoas que sucessão é um grande sucesso, ou seja, um sucessão, entenderam? Ou seja, o que é um grande sucesso? E daí Flávio Augusto nos traz brilhantemente o conceito, ou seja, 3 conceitos sobre empresas, e eu gostaria de compartilhar com você esses 3 conceitos, que ele falou que empresas têm 3 destinos na vida. O destino número 1, falir, quebrar. O destino número 2,
Pausou aqui? Ou não vamos seguir. Desculpa, é que travou o vídeo aqui, eu achei. Então, ela nasceu para quebrar. O número 2, ela nasceu para perpetuar. E o número 3, ela nasceu para ser vendida, certo? Ele nos traz esses 3 pontos que eu trago para você, empresário, para você, empresária. Você já pensou que a sua empresa tem que estar preparada para ser vendida? E nesse ponto, eu quero trazer uma reflexão para você. Nós temos que parar e tirar da nossa mente que as empresas, quando são vendidas, elas foram vendidas ou são vendidas porque elas estão passando por um mau bocado, porque senão elas iriam quebrar. Muito pelo contrário. Elas muitas vezes, e na maioria das vezes, devem ser vendidas. Por quê? Porque elas chegaram em um momento onde eu, como proprietário, você como proprietária, você como proprietário, realizou aquilo que você queria nela. E você vendendo ela, vendendo parte dela, você vai ajudar ela a crescer ainda mais. Então vamos abrir a nossa mente. Não é porque uma empresa é vendida que essa empresa é ruim. Então isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. Coloque isso, pense nisso, que você com certeza vai ter vários insights, várias perspectivas e trabalhe a sua empresa para ser vendida. Trago esse ponto para você decidir. Você está preparando a sua empresa para ser vendida ou não? E quero finalizar este vídeo, essa live, com o que eu, Ronaldo Ribeiro, tiro desse livro do autor Flávio Augusto da Silva, com o título de Ponto de Inflexão, uma decisão que muda tudo. Eu tirei que nós devemos ser corajosos, que eu preciso ser corajoso, que você precisa ser corajosa para tomar decisões que vão mudar a sua vida. Eu, Ronaldo Ribeiro, preciso tomar decisões que vão mudar a minha vida. E o que mais eu preciso enfrentar para tomar essas decisões eu preciso enfrentar os meus medos, ou seja, eu preciso ter mais coragem para tomar essas decisões de peito aberto, de cara limpa e com convicção de que eu acredito em mim, de que eu sou bom e eu sei que você também é. Então essas decisões vão mudar a minha vida e eu tenho certeza que muitas vezes para mim, Ronaldo Ribeiro, falta o quê? Falta coragem para tomar decisão. Então, se de repente você está aí precisando tomar uma grande decisão que vai mudar a sua vida ou que vai mudar o rumo para onde você está caminhando, pare, analisa. Qual é a pior coisa que pode acontecer se tudo der errado? Coloca isso em um lado, reflita sobre isso, pegue as pessoas que estão a seu redor, que na maioria das vezes é a nossa família, e a nossa família menorzinha, os nossos mais próximos, e tome essa decisão. Por quê? Eu sempre falo e eu tenho esse lema comigo. Eu quero me arrepender de decisão que eu tomei, jamais de decisão que eu deveria ter tomado. Beleza? Essa é a dica, essa é a mensagem. Espero que você tenha gostado dessa live, que você tenha gostado desse conteúdo. Vou voltar para falar mais com vocês, vou voltar com lives frequentes. Mandem para mim mensagens, mandem no direct para temas que vocês querem ouvir sobre algum livro, de repente, que vocês querem que eu fale, porque essa é a minha missão, esse é meu propósito, que é ser um ser dotado de sabedoria e transbordar essa sabedoria, transbordar esse conhecimento para cada um de vocês. Gratidão no fundo do meu coração, fiquem todos com Deus, uma abençoada semana e vamos em frente. Um abraço.